Amém. Glória a Deus. Podem tomar os vossos assentos dando glórias a Deus. Amém? Aquele que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, por favor, me ajude a ler. Encontre aí o primeiro livro da Bíblia chamado Bereshit, Gênesis, seu capítulo de número 2 e versículo de número 18. Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 18. Enquanto você procura, porque eu preciso que você me ajude a ler este texto bíblico. Amém? Eu quero estar usando os seus ouvidos. Eu aproveito essa oportunidade única e sem par para agradecer a Deus do dia em que Deus me tirou do mundo do pecado, me fazendo herdeiro das suas promessas santas. E a maior promessa que Deus fez na minha vida, pastor Wilton, não foi carro, não foi prata, não foi ouro, não foi fama, não foi sucesso, não. A maior promessa que Deus fez na minha vida não é pregar em grandes púlpitos, não. É a coroa em glória no céu, se eu permanecer firme e fiel a Ele. Amém? 7 pessoas acreditaram. Amém? Glória a Deus. 7 pessoas têm promessa. Glória a Deus. Amém. Seria eu ingrato a Deus se não glorificasse a Deus pela vida do pastor presidente dessa obra, pastor Wilton Batista. Que Deus continue abençoando, lhe dando longanimidade e sabedoria, junto com ele, a pastora Magali. Que Deus abençoe. Quantos aqui sabiam que hoje é um culto de encontro da família? Amém, glória a Deus. Nada melhor do que o dia dos namorados, né? Glória a Deus. Eu já vou deixar aqui uma mensagem para o casal de pastores aqui. Que Deus continue te abençoando, te dando sabedoria e longanimidade em todas as áreas. Primeiro, para conduzir a tua família a chegar ao céu. Depois a igreja de Deus. Amém? Eu falei o quê primeiro? Eu falei primeiro a família, depois a igreja. Foi isso mesmo que eu falei? Falei certo ou falei errado, igreja? Escute. A Bíblia diz, na carta de Paulo, capítulo 7, versículo 32 ao 33, que aos casados cuidem primeiro das vossas casas, mas aos solteiros cuidem da obra de Deus. Espera aí, pastor Gabriel, eu sou casado, tenho ministério, eu vou deixar o ministério de lado? Não. O mesmo Paulo vai escrever uma carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 5, dizendo assim: se o homem ou a mulher não consegue governar a tua casa, quem dirá vai conseguir governar a obra de... Escute, a profecia é para o casal, mas a igreja pega também. Eu vou dizer algo aqui que talvez você nunca ouviu de nenhum pregador. Se a tua família for mal, se o teu casamento for mal, teu ministério vai mal, tua pregação vai mal, teu pastoreado vai mal, a tua crença vai mal, o teu trabalho vai mal, o teu chamado vai mal, o teu louvor vai mal. Mas eu tenho uma profecia de Deus para você. Levante a mão se você acredita em profecia. Pastor Wilton, pastora Magali. Mas se o teu casamento, a tua família for bem, aleluia, o teu pastoreado vai bem, o teu chamado vai bem, a tua missão vai bem, o teu louvor vai bem, a tua pregação vai bem, a tua missão vai bem, o teu trabalho vai bem, os teus filhos vão bem, e o diabo não vai conseguir destruir o maior projeto de Deus sobre a humanidade. Aleluia. Que Deus abençoe grandiosamente. Seria eu ingrato a Deus também se não glorificasse a Deus pela vida do pastor Edílio. O pastor Edílio está aí? Foi ele que nos convidou, ele está aí? Ah, ele deu uma saída, tá bom. Ele chega até o final do culto? Ah, tá bom, para nós dar um abraço. Mas se caso não tiver, manda um abraço para ele que nos deixou. Ele foi que nos convidou para estar hoje aqui. Que Deus abençoe a todos vocês, amém? Vocês podem me ouvir alguns minutinhos? Diga glória a Deus. Amém. Também estou debaixo da bênção do meu pastor, onde eu congrego, ali no Ministério Assembleia de Deus, Ministério Missão. Meu pastor presidente é o pastor Natalício Tenório, estou debaixo da bênção dele. A igreja recebe e diga amém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe ao sonoplasta aí, aos porteiros, obreiros, todos me recebeu muito bem, com muito amor, viu, pastor? Os obreiros estão de parabéns, amém? Quantos gostam de ler a Bíblia aqui, irmãos?
Meia dúzia, tá bom, não tem problema, amém? Para você que gosta de ler a Bíblia, a nossa assessoria criou esse simples marcador de Bíblia. Todos já receberam ou não? Você recebeu ou não? Então a irmã vai distribuir para você. Pode distribuir para eles, para você marcar a tua Bíblia. Quando você estiver lendo no ônibus, tem gente que vai para o trabalho no ônibus, né? Gosta de ler, quando o pregador ou pastor falar algum texto da Bíblia, ou quando você estiver em casa mesmo. Mas o mais importante não é este marcador de Bíblia, é o versículo que está contido nele. Quando você estiver triste, angustiado, aflito, fraco na fé, pensando em parar, lê este versículo. Eu profetizo na tua vida que você, ao ler este versículo, Deus vai renovar as suas forças. Se mostrar de fraco no dia da tua luta, ou da tua peleja, da tua angústia, a tua força contra o teu adversário será pequena. Eu já recebi mensagem, pastor Wilton, de pessoas que estavam fracas na fé e mandou a mensagem dizendo, eu estava alguns a fazer, e quando eu li o marcador de Bíblia, Deus renovou as minhas forças. Amém? E se os irmãos sentirem de nos acompanhar pela rede social, aí tem o endereço do nosso YouTube, do canal do YouTube, escreva lá, acompanhe as nossas pregações, do Instagram também, tá bom? E do Facebook. E este número que está aí é um número exclusivo para recepção de pessoas, de alma. Se você precisa de uma oração, se você precisa de uma palavra, só você mandar uma mensagem dizendo, eu quero ou preciso receber uma oração. A oração que eu fazer naquele dia, no monte ou naquela madrugada, será enviada para o teu número e todos os dias você vai receber uma palavra de Deus. Ah, mas o meu celular é pequena memória. Não tem problema. Você ouve a mensagem de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. Aí você vê se alguém precisa daquela mensagem, envia para alguém e apaga. No outro dia você irá receber uma nova mensagem. Amém, irmãos? Aproveite que estamos, eu e minha família, com o propósito de 7 dias no monte. Amém? Todos acharam? Diga glória a Deus. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 18. A minha Bíblia vai estar um pouquinho diferente, mas eu vou ler na tradução das vossas Bíblias, tá? Que diz assim, Vayomer Adonai Elohim Adão. E disse o Senhor Deus a Adão, Lotu Yevut Ish. Repete comigo, Ish. Yezer, não é bom que o homem esteja só. Levodus, o Ish. Lo Ezer Reneguedo, farei-lhe-ei uma disjuntora, como adiante dele. Amém? Vou repetir de novo. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei-lhe-ei uma disjuntora, que esteja como adiante dele. Amém, irmãos? Subordinada ao Espírito Santo de Deus. Mediante essa leitura dessa palavra, deste culto, se você acredita neste encontro de família, por que também não dizer encontro de casais? Se você acredita na promessa de Deus na tua família, o Espírito Santo de Deus brada ao meu coração para o tema dessa mensagem, que é fortalecendo o relacionamento pela palavra. Eu vou contar de 1 até 3 e você vai repetir comigo. Fortalecendo o relacionamento pela palavra. Vamos lá? 1, 2, 3. Fortalecendo o relacionamento pela palavra. Que lindo, meu Deus. Para nós envergonhar o diabo. De novo, vamos lá? Fortalecendo o relacionamento pela palavra. O livro de Gênesis, a palavra Gênesis, no seu original quer dizer Bereshit. Bereshit quer dizer o início, o princípio. Por que não dizer aonde tudo se começou está no livro do Gênesis? É no livro do Gênesis que nós encontramos a primeira criação de Deus. É no livro do Gênesis que nós encontramos a primeira arquitetura de Deus. É no livro do Gênesis que nós encontramos os primeiros desenhos, os primeiros trabalhar de Deus. Percebe que tudo que Deus cria, você vai encontrar ao menos 6 vezes a seguinte frase, Deus dizendo assim, e disse Deus que era bom.
Então Deus ele constrói primeiro o jardim do Éden, não o homem. Por que ele primeiro constrói o jardim do Éden primeiro? Deus deu preferência às coisas humanas da terra, diversidades, as riquezas, as belezas? Não, por quê? Porque se Deus constrói o homem primeiro, ele não tinha onde colocar o homem. Então percebe que quando Deus ele constrói o jardim do Éden, Deus ele cria tudo através da sua perfeição, e tudo que Deus vai criando, disse Deus que era bom. E Deus então ele cria 4 espécies de árvore dentro do jardim. Quantas espécies? 4. A Bíblia diz então, e Deus criou uma árvore, e Deus disse assim: e haja árvore frutífera e não frutífera. Então já são 2 tipos de espécie de árvore. Também a Bíblia diz que Deus criou dentro do jardim do Éden uma árvore cujo seu nome é a árvore da vida. Que árvore é esta? É a árvore que tem a ligação com Deus. Por quê? Aquele que não tem pecado, ele se ligaria com a árvore da vida eterna. Porque quando Deus coloca o homem dentro do jardim do Éden, o homem não tinha pecado. Então Deus cria a 4ª árvore. Qual é? É a árvore do fruto da ciência do bem e do mal. E quando Deus então ele constrói o homem, ele faz o homem, aleluia, e coloca dentro do jardim, aleluia, e forma o homem do pó da terra e coloca dentro do jardim, e Deus então ele começa a dialogar com o homem e vai dizer assim: Adão, tudo isto é seu, eu fiz tudo isso para você, desfruta de tudo, é tudo seu, coloca o nome em tudo. A ciência nunca vai conseguir descobrir um aparelho para tentar detectar ou imaginar ou calcular a inteligência e a sabedoria do homem. Você prova isso, pregador? Prova. Por quê? Percebe que tudo que nós vemos sobre a natureza, sobre a terra, foi Adão que colocou o nome. Segundo a ciência, são mais de 1 milhão de coisas que ele colocou o nome e está tudo gravado. Então a ciência ela vai tentar descobrir isso, e eles vão tentar, os psicólogos, os psicanalistas, eles têm então como aparelho de testar a mente, e vão dizer o quê? Que uma criança ou um ser humano que tem a mente muito avançada, ele consegue aproveitar apenas 10% de toda a sua capacidade mental. São aquelas pessoas que quando tem prova na escola, as notas deles são a melhor em todos os anos, vai prestar um concurso para o Enem, ele tira de letras, são nos primeiros, mas tem pessoas que têm mais dificuldade de aprendizagem. Aí essas pessoas têm 7%, mas tem algumas que ainda vai ter a mente mais baixa. Segundo a ciência humana, vai descobrir o quê? Que quem tem a mente por nome de síndrome de Down, ele cresce, mas a mente fica parada no tempo. Ele pode ter 20, 30 anos, mas a mente ainda é de 5, 6, 10, 15 anos, porque a mente está atrasada. Então, mas Deus ele fez o homem com a sua mente, com capacidade de 100%. Aqui às vezes nós não usamos a sabedoria que Deus nos deu. Então Deus diz: tudo isso é seu, Adão, coloca o nome em tudo. E Deus então ele constrói 4 grandes rios: um rio por nome de Pison, um rio por nome de Tigre, um rio por nome de Gion e um rio por nome de Eufrate. E Deus vai dizer assim: esses rios são para aguar a terra, vão subir através da ecaloração do solo, vão subir como vapor e vão descer como água, e vai aguar a terra, e não vai faltar fruto, não vai faltar nada, a terra vai produzir e vai florescer. É Deus construindo. Então começa Adão a colocar o nome dos animais, tudo. Imagine só Adão olhando e dizendo: olha esse animal que lindo, ele tem uma chuva bonita, e vai e coloca o nome daquele animal de leão. Mas de repente ele olha, tem uma fêmea do lado dele, ele vai e coloca leão e leoa. Ele vai mais adiante, então ele vê mais um outro animal bonito, e ele vai colocar o nome daquele animal de urso. Ele vê que aquele animal macho tem uma fêmea do seu lado, e vai colocar o nome daquele animal fêmeo de ursa. Ele vai então mais adiante, ele vê, quem sabe, talvez, pastor Hilton, um animal latino, e diz: que bonito, eu vou colocar o nome desse animal de cachorro. Mas ele tem uma fêmea do lado, e vai colocar o nome dela de cadela. Só que em algum momento do tempo Adão para, ele reflete, ele olha para dentro de si e vê que todo animal macho tem uma
mas ele está sozinho. Então ele começa a ver que está faltando algo. Aí Deus vai bradar do céu. O próprio Deus ainda não tinha profeta, não era Deus usando profeta, homem, não é alguém que achou, não, é o próprio Deus que vai bradar do céu dizendo assim: não é bom que o homem esteja só, farei-lhe uma mulher, e lhe darei como ajudador ou como adjuntora. Uma certa vez eu estava dando uma palestra, que eu trabalho como palestrante, uma mulher levantou a mão e disse assim: mas pastor, Deus disse não é bom que o homem esteja só, ele não falou à mulher. Eu disse: calma filha, talvez você ainda não tenha intimidade com a Bíblia. Por quê? Porque a mulher ainda não estava sobre a terra. Deus não fala com a parede, Deus não fala com o carro, Deus não fala, aleluia, com o tempo. Deus fala em se tratando de profecia, de palavra, de diálogo com a alma que tem a mente, aleluia, mecânica, que para entender Deus e ouvir a voz de Deus, então não precisava. Por quê? Porque Deus fez o homem primeiro, o homem estava sozinho, e quando Deus fez a mulher, o homem já estava sobre a terra e de braços abertos esperando a mulher para dar amor e carinho. Então não tinha necessidade de falar isto. Então Deus fez o homem e a mulher para viver junto. Aí Deus diz, aí Deus espera o homem então dormir em um grande e profundo sono, vai lá e tira uma da costela e faz a mulher, e Deus diz: Adão, esta é tua companheira na terra. Algo me chama a atenção, porque de toda a criação que Deus fez, aleluia, sobre o mundo, sobre o jardim do Éden, sobre a face da terra, Deus criou as árvores, os mares, os rios, o sol, a lua, lunes, martes, miércoles, rueves, viernes, as galáxias, VY, Plutão. Mas a maior criação de Deus não é o sol, que é maior do que a terra. A maior criação de Deus não é a lua, que é maior que o sol. A maior criação de Deus não é as galáxias, que são maior do que a lua. A maior criação de Deus não é uma galáxia chamada de VY, Plutão, que dentro dela vai habitar 243 bilhões de estrelas. A maior criação de Deus ainda é eu e você que estamos nesse culto ouvindo a palavra de Deus. A maior criação de Deus ainda é o homem e a mulher que Deus criou. A maior criação de Deus é você que Deus criou. Você ainda não entendeu? Deus marcou um encontro aqui para dizer para você que a tua família é projeto de Deus. Aleluias, aleluias, aleluia. Aí vem a preparação da mulher. A preparação da mulher. Deus espera o homem dormir um grande e profundo sono, e Deus ele tira uma, no singular, das costelas do homem e faz a mulher. Deus tira uma das costelas. Agora entenda bem, eu fui até um médico e perguntei a ele, se tiver alguém da medicina pode até entender melhor: quantas costelas nós temos, doutor? Ele disse assim: nós temos 6 pares de costela, que vai dar 12. Então raciocina comigo. Se nós hoje, homem, mulher, nós hoje, homem, temos 12 costelas, e Deus tirou uma, então quantas costelas nós tínhamos? 13. 13 é par ou é ímpar? Será que alguém entendeu? Ímpar é sozinho. Aí Deus tira uma e forma par. Ou seja, quando Deus tira e coloca a costela dentro da mulher, por isso que o homem se tornou dependente químico da mulher. Por quê? Nós temos 10 dedos, 2 braços, 2 olhos, 2 ouvidos. E se nós cortarmos um dedo, uma perna, um ouvido, nós vamos se tornar deficiente físico. E nós vamos ser dependente daquele membro. Então, automaticamente, quando o homem casa com a mulher, dentro da mulher tem algo que pertence ao... É Deus dizendo: eu fiz o homem e a mulher para viver só, junto. Aí uma certa vez alguém me parou e disse assim: pastor Gabriel, eu até entendo que 12 é número par, aleluia, não vai viver sozinho, porém, aleluia, mas 12 não se refere a 2 pessoas, porque se referindo a 2 pessoas, tem que ser 2, mas você falou, aleluia, de 12 pessoas. Eu disse assim: eu não tenho uma resposta para você agora, mas eu vou orar e Deus vai dar uma resposta. Você sabe qual foi a resposta que Deus deu? Que 12 dentro da Bíblia Sagrada é o número da perfeição de Deus, junto com o número 7.
A primeira vez que aparece o número 12 dentro da Bíblia está no capítulo 12 de Gênesis. E o que está escrito lá? Deus fazendo a maior formação da família. Deus dizendo: Abraão, bendito será quem te abençoar, e maldito será quem te amaldiçoares, e abençoado será todas as famílias na terra, e tu serás uma bênção. É no capítulo 12 do livro de Êxodo que Deus, aleluia, tira a maior libertação da face da terra, onde que era o povo cativo 430 anos dentro do Egito. É no livro do Êxodo que Deus faz aparecer 12 fontes de água sobre a rocha. Quem é a rocha? Deus. Quem é a água? Jesus. Aleluia. É no capítulo 1 do livro de Josué que quando Deus, aleluia, cumpre a palavra na vida de Josué, ele toca no Rio Jordão, o Rio Jordão se abre. Quando ele está passando, Deus diz: volta, pega 12 pedras e edifica 12 altares, cada uma representando as 12 tribos de Israel. Quanto eram os discípulos que acompanharam Jesus? Eram 12. Quantos são os anciões? No capítulo 4 do livro de Apocalipse, são 24 divididos em 2, que vão dar 12. Elias, quando ele vai subir ao monte por orar, quando ele edifica o altar, Deus fala: conserta o altar, pega 12 pedras e coloca sobre o altar. Aleluia, aleluia. Quantos anos são meses? São 12. O número 12 é o número da perfeição de Deus. Aí é que Deus diz: o número 12 representa a família. Talvez o marido e a mulher pode ser 2, mas vai nascer filho, vai nascer neto, vai nascer bisneto. Levante a mão que eu tenho uma palavra de Deus para você. A tua família é projeto de Deus, o teu filho é projeto de Deus. Talvez hoje você está aqui, teu filho não está. Talvez hoje você está aqui, teu esposo não está. Mas a promessa que Deus fez na tua vida é de um dia dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não desista, não desista da tua família. Estamos no mês 6, o ano tem 12, o número 12 é o número da perfeição. E você já disse até hoje: estamos no meio do ano, nada te aconteceu, nada de milagre, cadê a promessa? A coisa está difícil. Mas te diz Deus assim, Deus acabou de dizer para mim: ainda que o ano, aleluia, feche à meia-noite de 2022 para 2023, eu cumpro a minha palavra na tua vida, e haverá salvação lá dentro da tua casa. E se você acredita, levante a mão, aponte em direção à tua casa, aponte, porque o milagre essa semana, ainda este ano, este mês, será do tamanho da tua fé. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a ti, Deus. Aí no versículo 24, Deus vai dizer: portanto deixará o homem pai e mãe, unir-se a sua esposa, e serão uma só carne. Não é espírito, é carne. Quando eu encontro um texto dentro da Bíblia, eu tenho que ver em que época foi escrito, para quem foi escrito e por que foi escrito, porque ele pode se tornar por um fato isolado, pastor. Mas quando eu vejo mais de um texto, e percebe que nós vamos encontrar no capítulo 2, versículo 24, Efésios capítulo 5 e Mateus capítulo 19, a mesma repetição, Deus dizendo: portanto deixará o homem pai e mãe, unir-se a sua esposa, e serão uma só carne. Não são duas pessoas, são duas. Agora então Adão, ele está então colocando o nome dos animais, mas agora ele não está sozinho, ele está junto com Eva. Só que dentro do jardim do Éden, eles vão receber uma companhia inesperável. Aleluia. Satanás vai se apoderar de uma serpente e vai conseguir entrar dentro do jardim do Éden. Se você ler todo o capítulo 2 do livro de Gênesis, você vai entender minuciosamente como é que o inimigo entrou. E muitas pessoas talvez podem dizer que Eva errou por elas ter comido primeiro do fruto, pastor, e ter oferecido a Adão. Mas Eva não errou. Ela errou sim, mas o homem errou primeiro. Por quê? Percebe que Adão está junto com Eva, colocando o nome em todos os animais. A serpente está lá, ela está olhando, mas ela não chega. Eles continuam: olha esse animal que lindo, ele faz miau, vamos colocar o nome dele de gato e de gata. Eva está lá, mas a serpente não chega. Mas no momento em que Adão se aparta, separa de Eva, é o momento que ela chega. Pode ler para você ver. Aí ela chega e diz: olha, se você comer desse fruto, você vai entender
e saber de coisas inefáveis que você não sabe. Aí a mulher vai olhar e vai dizer: não, mas a ordem de Deus é que não é para mim comer desse fruto, é para mim usufruir de tudo, comer de tudo, mas dessa árvore não. Aí a serpente, aleluia, Satanás, que ele teve 3 coisas que ele queria ser mais do que Deus, ele queria saber mais do que Deus, ele queria mandar no céu. Aí ele vai dizer: mas se você comer deste fruto, você vai entender como Deus, vai ter a mente de Deus, vai ter a sabedoria de Deus. E de tanta insistência ela vai aceitar. Aí então aparece o homem, ela já está com a mente acusada, então ela oferece do fruto para o homem come, aí eles percebem que estão nus, aí ele começa a acusar ela. Mas só que se você perceber, Deus fez o homem e a mulher para viver, Deus fez o homem e a mulher para viver junto, e o momento que a serpente chega, é o momento que o homem deixa a mulher sozinha. Aí alguém me parou e perguntou assim: mas pastor, o homem precisa trabalhar, ele tem que deixar a mulher sozinha. Às vezes o homem no trabalho precisa viajar, tem que deixar a mulher em casa cuidando. Eu disse: eu até concordo, mas o texto aqui, ele não é físico, ele é literário. O que é literário? Aleluia, é que Deus, sabe o que Deus está dizendo? É que tem pessoas confinadas, família dentro de uma casa, mas às vezes a mulher se sente mais sozinha, aleluia, do que com seu companheiro. Sabe o que Deus está dizendo? Que você está dentro de uma casa, confinado, com famílias, filhos, mas às vezes você, esposo, está sentindo mais sozinho do que com a sua companheira. Sabe o que Deus está dizendo? Tem pessoas que eles estão todo dia dentro de casa, mas parece que o casal está dividido. Mas tem pessoas que viajam através de negócio, a trabalho, sai de manhã, chega à tarde, mas parece que ele passou o dia todinho do lado da esposa. Ele manda mensagem, ele liga, ele pergunta como é que está. Sabe o que Deus está dizendo? Que o casamento termina não é quando o casal não se entende, não é quando o casal diz assim: vai para casa da tua mãe, eu vou para casa da minha família. Não é quando alguém diz: vai procurar um advogado. Não, é quando começa a separação, a divisão. Mas eu venho como homem de Deus para profetizar nessa igreja, que aonde estava desunido, a união vai aparecer. Aonde estava, aleluia, contenda, vai aparecer a paz. Aonde não tinha entendimento, vai ter entendimento. Aonde não tinha sabedoria, vai começar a aparecer a sabedoria através dessa palavra. Glória a Deus. Alamuri cancionaio, levou-se anda catomia. Deus falou para mim que existe casal aqui, pastor, mesmo no dia de hoje. Hoje é um dia especial. Hoje tudo se torna bonito, tudo se torna flores. Mas tem pessoas que eles estão dentro de uma casa, confinado com filho, mas parece que as pessoas se sentem sozinho. Aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. O casamento não começa a ser destruído quando alguém percebe que já perdeu, não tem mais jeito. É 1 ano atrás, é 2 anos atrás, aleluia, 3 anos atrás, quando começa a divisão. Olha o que a Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe, unir-se a sua esposa e serão uma só carne. Não há separação, a separação do casamento, aleluia. Talvez você não pode aceitar isso, mas dentro da minha casa é assim. Quando Deus diz, aleluia, que é uma ligação só, sabe o que Deus está dizendo? É que dentro de cada esposa que aqui está, tem algo que pertence ao esposo, que é a costela. Então não tem divisão, não tem divisão de Facebook, não tem divisão de Instagram, não tem divisão de rede social, não tem divisão de segredo, aleluia. Não pode haver segredo entre o casal, é um só que Deus está dizendo. O Satanás, ele entra nas pequenas coisas, quando você menos percebe, já caiu no cilada do adversário. Mas eu venho como homem de Deus para dizer que a tua família é de Deus, que hoje, a partir dessa palavra, vai acontecer um renovo lá dentro da tua casa, vai acontecer restauração lá dentro da tua família, dos teus filhos, do teu casamento. É tudo aquilo que vinha sendo notícia ruim para separação, vai transformar em notícia boa. Somente quem acredita adore o nome do Senhor. Aleluias. A ligação aqui é tão forte, pastor Wilton. Deixará o homem pai e mãe, unir-se a sua esposa e serão uma só carne. A ligação é tão forte, que você já deve ter ouvido muitas vezes alguém dizendo assim, que esposo e marido não é parente, porque não tem ligação de sangue.
Mas e se eu disser para você que dentro da Bíblia, quando Deus ele une o casal, o esposo e a esposa, ele tem uma ligação mais do que o filho. Mais do que o filho, mais. Aí algumas pessoas, para se dizer, e você sabe, vai dizer assim, que não existe ex-filhos. Realmente não existe. Não existe ex-mãe. Não existe ex-pai. Realmente não existe. Se o pai morrer, pode passar o tempo que for que a pessoa vai falar. Meu pai morreu, eu tinha 5 anos, 4 anos. Realmente não existe ex-pai. Mas o que eu quero que vocês conscientizem, igreja? Que o negócio aqui dentro é tão forte a união do casal, é tão forte o investimento de Deus, que Salmos capítulo de número 27, e capítulo de número 127, versículo de número 4, aleluia, a Bíblia vai dizer que Deus, aleluia, vai inspirar alguém pelo Espírito Santo e vai dizer assim, que a mãe e o pai são como arco, os filhos são como flecha. Pode abrir a Bíblia e ler para você ver, Salmo 127, versículo de número 4, isso eu aprendo o quê? Que se os pais são como arco, e os filhos são como flecha, você pega a flecha, coloca no arco, estica, puxa para trás, e solta, a flecha voa, a flecha vai longe, mas o arco fica. É que Deus está dizendo que nós não criamos os filhos para nós. Os filhos crescem, casam, vão ter uma direção, mas o casamento tem que permanecer de pé. Os filhos crescem, vão ter estudo, vão para fora do Brasil, vão formar família, mas a família que Deus uniu, o teu casamento, ele tem que permanecer de pé. Aleluia, familiares são que te geraram, mas família é o que você está gerando. O casamento que Deus uniu, por isso que Deus diz, até que a morte o separe. E qual o segredo, pastor Gabriel? É o propósito. Quem casa com propósito, ele vai até o final. Quem casa com propósito, dizendo, nada vai nos separar. É só lembrar de Coríntios capítulo 13, de honrar, aleluia, pela saúde, pela doença, pela riqueza e pela pobreza, aleluia, pela alegria, pela tristeza, pela bonança e pela destreza. É o propósito, porque Deus não une pessoa, Deus une propósito. A família é um projeto de Deus, o casamento é um propósito. Vou repetir de novo, a família é um projeto, o casamento é um propósito. Enquanto tiver crente de mãos levantadas com propósito, a tua família, o teu casamento está de pé diante da presença de Deus. Só quem tem propósito, só quem tem propósito. Se você não tem, começa a entrar no propósito de Deus. Aleluia. A coisa é tão forte. Por que eu li aqui uma parte no hebraico para você entender? Vaiomer Adonai Elohim Hadam, e disse Deus a Adão, Lotu Revuhut Ish. A palavra Ish no hebraico quer dizer esposo. YSH. Riezer Levodu Ush. A palavra Ush é esposa, que quer dizer, em letrado, WSHY. Aí eu pego as duas palavras junto e vão formar a palavra Yavé. Ninguém pegou? A palavra esposa, esposo no hebraico, Ish. A palavra esposa, Ush. E as duas palavras juntas vai formar Yavé, que quer dizer Deus. É Deus dizendo, o casal quando casa, Deus está no centro da atividade. E Deus, ele vai se confirmar isso em Eclesiastes capítulo 4, versículo de número 9, dizendo, e a Salomão, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é melhor serem dois do que serem um. Por quê? Porque se um cair, o outro ajuda o outro a levantar. Mas aí daquele que estiver sozinho, não tem quem o ajude a levantar. E quando dormirem junto, quando chegar o fio, um esquenta o outro, mas estando sozinho não tem como se esquentar. E ele vai confirmar isso dizendo, e se alguém quiser prevalecer contra os dois, o cordão de 3 dobra. Eu perguntei, mas por que 3 dobra, Deus? Se aqui está referindo a 2 pessoas, será que tem a terceira pessoa? Tem quem é um amante? Não, é Deus, ele entra no meio. Sabe o que Deus está dizendo? O cordão de 2 dobras, quando você não conseguir, Deus entra no meio. Sabe o que
que Deus está dizendo, aleluia, nas situações difíceis, nas circunstâncias, no desemprego, nas discussões, nos desentendimentos, quando vocês não entender, dobre o joelho, ora a Deus, que Deus vai aparecer na dificuldade da vida. Quando um estiver desanimado, um ajuda o outro, quando um estiver nervoso, o outro está mais calmo, e assim Deus aparece no centro da atividade. Quando Deus aparece, Satanás tem que bater retirada, tem que bater retirada da tua vida, da vida do teu filho. Sabe o que Deus está dizendo? Quando esses casais que aqui estão, pastor Hilton, pastora Magali, dizerem, eu não estou aguentando mais, aí Deus entra no centro da atividade. Deus está dizendo, eu ainda estou no controle da situação, eu ainda estou no controle do teu casamento, eu ainda estou no controle dessa família, essa família ainda está na minha mão, eu ainda não perdi o controle da situação. Aleluias, aleluia. A família é o maior investimento de Deus sobre a vida humana. O maior investimento de Deus sobre tudo e todas as coisas é preparar um povo para ir morar na glória com Ele. Mas enquanto nós vivemos aqui na terra, o maior investimento de Deus sobre a vida humana é a família. E eu orando a Deus, perguntei a Deus, porque o teu maior investimento sobre a vida humana é a família. E Deus disse para mim, porque enquanto tiver família completa, me servindo, adorando a Deus, aumenta o número de crentes de entrar no céu. Eu acho que nenhum pai aqui quer entrar no céu sem o teu filho. Acho que nenhuma mãe quer entrar no céu sem o teu esposo. Acho que nenhuma mãe quer entrar no céu sem o teu filho. Nenhum filho quer entrar no céu sem, aleluia, o teu pai ou a tua mãe. Porque filho não salva pai, pai não salva filho. A salvação é individual. Mas enquanto tiver família dizendo, eu e a minha casa servimos ao Senhor, aumenta o número de crentes de entrar no céu. E percebe que a primeira obra que Deus ele faz na terra, após ele construir o jardim do Éden, é a união de uma família. E para se formar uma família tem que casar. O que é um casamento? Às vezes você pode expressar de várias formas, mas a forma correta é: o casamento é uma união entre um homem e uma mulher, não é duas pessoas, entre um homem e uma mulher. Qual a diferença de duas pessoas e de ser um homem e uma mulher? Porque se eu disser que é duas pessoas, alguém já entendeu. Alguém já entendeu. É o casamento da Rede Globo. É o casamento de um partido que tem aí, que trouxeram do Brasil para cá. O casamento é a união de um homem e uma mulher, para que um completasse o outro. E um completando o outro, formasse uma família feliz. E como prova disso, Deus, ele une e forma a primeira família na terra e faz o primeiro casamento na terra. De quem? De Adão e Eva. E por que a família é o maior investimento de Deus? Percebe que a primeira obra do diabo não é contra quem prega. Por isso que o ministério não está acima da família. A primeira obra do diabo na terra não é contra quem canta, não é contra quem pastoreia, é contra a família. Por quê? Não se escandalize com o que eu vou dizer agora. Muitos pastores continuam pregando em erro, mas continua. Quem sabe depois ele se reconhece do erro, continua sem direito e permanece. Muitos continuam pregando em erro. Nós vimos por aí, muitos continuam cantando em erro. Mas o diabo sabe que se ele entrar na família, ele destruiu o pastoreado, o ministério, a pregação. E quem vai pagar por ele são os nossos filhos. Então Deus não quebra princípio. Deus não quebra princípio. Muito antes de ministério ser constituído por Deus, que o ministério é constituído, Deus ele já tinha constituído e projetado a família, e tudo aquilo que vem primeiro se torna como base, e Deus não quebra princípio. Então, aleluia, nenhuma família está estruturada no ministério, mas todo ministério
está estruturado dentro da família. Aleluia, alguém está entendendo? Aleluia, acabou de cair uma revelação do céu aqui agora. Sabe que Deus está dizendo: a tua família é projeto de Deus. Aleluia. Como prova disso, Deus vai confirmar isso, que uma destruição da família, ela pode levar à decadência, o ministério não. Porque Salomão vai dizer isso, inspirado pelo Espírito Santo, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 26, dizendo assim: eu conheci uma coisa mais amarga do que a morte, cujo homem, ele não estiver com o coração preso diante de Deus, ele não vai conseguir fugir dela facilmente. Ele estava se referindo ao que? A mulher. Eu orando a Deus, eu disse: Deus, isso aqui não bate, pastor Wilton. Por quê? Eu orando a Deus no monte, eu disse: Salomão foi o homem mais sábio dentro da Bíblia Sagrada. Salomão, ele conseguiu escrever 3.000 poemas, aleluia, 3.000 conselhos, 5.000 poemas, 1.005 cânticos, e ainda se não bastasse, ele vai pedir oportunidade a Deus e vai escrever mais 7 números de salmos, que vão totalizar 9.014 frases, e as frases eram todas deles. Eu falei: Deus, eu acho que Salomão entrou em contradição quando ele disse isso. Como que Salomão vai dizer que ele conheceu uma coisa mais amarga do que a morte, cujo homem não está com o coração preso a Deus, ele não vai conseguir fugir dela facilmente e vai morrer? Ele estava se referindo à mulher. Por quê? Porque a mulher é a maior criação de Deus para o homem, a mulher é a maior beleza que Deus construiu para o homem. Eu disse: como que Salomão vai dizer que uma das maiores criações de Deus, aleluia, levaria o homem à decadência? Foi aí que Deus abriu a minha mente, foi aí que Deus compartilhou algo comigo. Deus me levou em memória e disse assim: filho, com quantos anos você perdeu teus pais? Eu disse: com 6 anos e 7 anos de idade eu perdi os meus pais de sangue. Aí Deus disse para mim: mas você está de pé na presença de Deus. Com quantos anos o Douglas perdeu os pais? Eu disse: ele perdeu com 15 anos. Não sei se você já perdeu um ente querido, um filho, uma mãe, um pai. Eu disse: Deus, mas não tem dor mais amarga do que a morte. A dor do ente querido, da perda, Deus, ela dói demais, ela maltrata demais. Não sei se você já foi num velório, mas foi aí que Deus disse: quantas pessoas perderam o ente querido, mas permaneceram de pé. Mas quantas pessoas que trocaram a tua família por uns 5 minutos, meia hora, um dia de prazer, perderam a tua família, não conseguiram mais voltar para a graça e morreram sem salvação. E Deus disse: pior do que perder um ente querido é perder a salvação da alma. Sabe o que Deus está dizendo? Se tiver que perder, perca carro, perca emprego, perca dinheiro, perca tudo, mas não percamos o direito de entrar no céu. Sabe o que Deus está dizendo? O teu maior patrimônio, a tua maior riqueza que Deus te deu aqui na terra, não é o carro que você tem, o carro importado, a empresa que você gerencia, a empresa que você é dona, seja ela lojinha, empresa grande, multinacional, não. A maior riqueza que nós temos é a nossa família. A maior riqueza que você tem não é o dinheiro que você tem no banco, a maior riqueza que você tem é a família que Deus te deu. Somente quem acredita, levante a mão e adore o nome do Senhor. Com permissão do pastor, eu quero pedir para a igreja se pôr sobre os pés. Por favor, igreja. Obrigado, Deus. Um dos princípios malignos, baseado dentro desse texto, quando começa a separação, não é quando o casal olha para o outro e diz: nós não temos mais jeito. Não. Não é quando o casal olha e diz assim: eu vou para a casa dos meus pais. Não. Procura os teus direitos que eu procuro o meu. Não. Percebe que o diabo entrou foi quando começou a separação lá dentro do jardim do Éden, quando Adão deixou a mulher sozinha. A palavra homem, se você olhar no dicionário, ela vem do instinto animal. Aí você olha o significado da palavra animal no dicionário. Ele vem de devastador, caçador, devorador, destruidor. Só que o animal é um ser irracional. Ele não tem a mente que Deus nos deu, uma mente racional. O animal na selva, ele mata um outro animal para ele se proteger, para ele se alimentar.
Você vai ver talvez 5 leões brigando por uma leoa. Você vai ver 5 cachorros brigando por uma cadela. Este é o instinto animal que o homem tem. É de proteger a família. É de proteger a esposa. Mas se você vê o nome mulher no dicionário, meiga, passiva, sensível, ajudadora, Deus nos fez e colocou ao lado das nossas esposas para proteger as nossas esposas. E por sinal, eu quero até abrir um entre parênteses aqui, eu glorifiquei a Deus pela vida de todo mundo e pela minha esposa não. Eu te amo, filha. Minha ajudadora, minha companheira. Nós temos mais 3 filhos e vai eu e minha família servir às outras famílias cristãs. A tua família tem que ser exemplo. A tua família tem que ser reflexo. A tua família tem que ser espelho. E qual o segredo? É o propósito. Então quando é que o casamento começa a separar? Não é quando o casal decide, vai para um lado para o outro, não. É 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, quando começou a divisão, separação de esse é o seu fez, esse tem senha aqui, você não mexe, esse é seu, esse é meu, esse é teu, não coloca no meu, não pega, não. Não existe separação entre o casal. Por quê? Dentro de cada esposa que aqui está, tem algo que pertence ao homem, o que é a costela. Aleluias. E para encerrar, uma das destruidoras de casamento. A primeira vez que Deus me revelou isso foi numa igreja na cidade de Perdões, Minas Gerais, uma igreja grande, aproximadamente era um congresso lá, tinha umas 1.200 pessoas, e eu perguntei assim: quem aqui, cristão, teria coragem de abrir a porta da tua casa e convidar a prostituição para habitar lá dentro da tua casa? As igrejas, misericórdia, meu Deus. Mas Deus me revelou que naquele dia ali dentro tem, como aqui dentro hoje tem também. Quem teria coragem de abrir a porta da tua casa e convidar a prostituição para fazer morada lá dentro da tua casa? E você assistindo, teus filhos assistindo, teu esposo assistindo. E muitos sem saber, ou às vezes até sabem, aplaudiram, assistiram e ainda disseram: amanhã tem mais. E quando eu falei como que eles faziam isso? Assistindo as novelas da Rede Globo. Aí a consciência pesou, muitos começaram a entender que é o que passa nas novelas hoje é uma das maiores destruições de casamento. E para quem não sabe, a Rede Globo lutou para trazer e legalizar, não o casamento, como é que fala aquela formação, pastor? Quando a pessoa vai no cartório e faz uma união estável, ela lutou, ela foi a primeira que trouxe para cá, para o Brasil, a união estável entre 2 homens e 2 mulheres. Ela foi a primeira novela de fazer a apresentação de 2 homens relacionando, 2 mulheres relacionando. Igreja, acorda, igreja. Acorda, igreja. Acorda, igreja.